Hoje nós vamos falar sobre uma peça a mais antiga aqui que fala da história da cidade. Uma peça encontrada no ano de 1997, aqui nas proximidades do centro da cidade e que conta muito da nossa pré-história, milhares de anos atrás. Agora então nós vamos conversar com os investigadores. Vamos lá? Investigadores, uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia de qual a peça mais antiga que conta a nossa história? Falando aqui de Montenegro, dessa nossa região, vocês têm ideia de onde ela estaria, de que peça seria? Uma peça? É uma peça. É alguma construção? Não, é algo bem menor. É uma peça bem pequena. Algo natural, que é natureza? É algo bem natural. E isso estaria onde? No museu? Acertou, está no museu, é uma das peças do museu. E alguém sabe qual é? Nem ideia. Então, respondendo à pergunta, ela é uma peça muito pequena, ela é feita de calcedônia e é uma ponta de projétil, né, que está em exposição no museu. Na verdade, o que está em exposição no museu é uma réplica, por ela ser uma peça muito rara e muito importante. Então, o conveniente é guardá-la num local bem seguro e expor as réplicas, né? Então, essa peça ela foi encontrada em 1997 por duas crianças que estavam indo para a escola. Então, próximo aqui à Rua Osvaldo Aranha, elas estavam a caminho da escola e passando na rua. A rua estava sendo, as máquinas trabalhavam para colocar calçamento e elas passaram ali e por acaso acharam aquela pedrinha, que vamos dizer assim pedrinha, né? Mas claro, era uma ponta de projétil. Elas, no entendimento delas, era uma pedrinha e por elas estarem montando um aquário naquela época, elas acharam aquela pedrinha muito parecida com um peixe. E justamente na arqueologia, esse tipo de ponta de projétil se chama fishtail, que quer dizer em inglês, né, traduzindo, cauda de peixe ou rabo de peixe, porque ela parece um peixinho. Então, ela até tem uma certa transparência, então as crianças imaginaram na época que ela ficaria muito bonita num aquário. Imaginem então que isso tudo foi uma ótima coincidência, elas levaram para a escola e deixaram essa peça dentro do estojo escolar. Então a professora, que na época muito antenada nesses assuntos, olhou e disse: bom, mas de onde vocês conseguiram essa peça? Então eles explicaram toda a situação, a professora então encaminhou essa peça ao Museu Histórico na época e o museu, através da professora Adelita, né, ela encaminhou para a universidade, a Unicinos, e lá o professor Pedro Schmitz, que é um arqueólogo extremamente experiente, fez essa comparação. Apesar da peça não ter sido encontrada assim com uma escavação, com critérios técnicos, o que acontece? Ela pode ser feita uma comparação com outras que raramente, né, como é uma peça rara, 3 ou 4 já foram encontradas no Rio Grande do Sul e por comparação, uma estimativa, ela tem entre 8 a 10 mil anos. Nossa, então nós temos resquícios pré-históricos aqui em Montenegro. Exatamente. Muitas vezes a gente não se dá conta, né, disso. Nós aqui pensamos que pré-história só acontece nos filmes, em outros locais do Brasil, em outros locais do mundo, né? Mas aqui na nossa cidade, lembrando que na época em que esses primeiros grupos humanos transitaram por aqui, não existia essa divisão política de municípios, estados, era território, a terra não tinha dono. Então eles andavam por aqui, eram grupos que viviam, eram nômades, eram caçadores-coletores e essa ponta de projétil, ela é caracterizada na arqueologia como sendo da tradição umbu. Importante lembrar, o que é tradição na arqueologia? Não quer dizer que é um grupo, uma tribo, não é nada disso. Na verdade, tradição na arqueologia, ela menciona assim, as características, o modo de fazer de um determinado grupo humano. Tá, mas assim, nessa época que foi encontrado esse resquício, foram feitas mais investigações ali nessa área para ver se encontravam mais algum...
Não. Na época não foram feitas investigações, até posteriormente, através de divulgações, né, que mais tarde nós vamos conversar sobre isso, foram feitas tentativas os pesquisadores queriam muito vir ali para escavar. No entanto, uma escavação é algo bem complexo, é algo que exige critérios, exige autorizações, né? Ia mexer muito. Na verdade, teria que fazer todo um plano de escavação. Isso é numa área urbana, interfere muito, né? Tem que ter recursos também para isso, pessoal capacitado. Então é algo que no futuro não se exclui a possibilidade, mas até então não foi feito. Mas nós vamos investigar o caso então. Vamos lá? Vamos saber um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Estamos aqui com o biólogo Rafael Altenhofen para falarmos um pouquinho a respeito da formação geológica, do ambiente e a respeito da pré-história de Montenegro, que é o tema desse episódio. Rafael, o que nós podemos dizer aqui do ambiente de Montenegro, do lugar que nós estamos aqui no Morro São João e principalmente em relação à Toca da Onça, que é o lugar que nós vamos visitar agora adiante? Tudo bem, Eduardo? Nós vamos aproveitar aqui a Toca da Onça para mostrar e identificar alguns indícios que servem como elementos que nos comprovam a história geológica aqui do morro e também trazer alguns dados para vocês de pesquisas, enfim, sobre como é que era a formação, a vegetação, a fauna aqui que existia naquele período dos primeiros homens aqui em Montenegro. Certo, então vamos subir até a toca, então. Ok? À vontade. Então, Rafael, chegamos aqui na caverna, a Toca da Onça. O que podemos dizer aqui da formação? É importante primeiro a gente remontar um pouco o passado geológico do estado. Essa aqui é um testemunho arenítico do período de 200 a 150 milhões de anos atrás. Da época em que África e América do Sul eram um só, formavam Gondwana. E isso reduziu consideravelmente a precipitação, as chuvas nessa região. Por quê? Porque era uma região central e as massas de umidade não chegavam ao centro. Então, proporcionou o desenvolvimento de um grande deserto em toda essa região. Então, a gente pode seguramente afirmar, com base nesses resquícios aqui, que o nosso passado geológico, há 200 milhões de anos atrás, começou a se formar até 150 milhões de anos atrás, era um grande deserto. Posteriormente isso, há 130 milhões de anos atrás, mais ou menos, nós tivemos a formação Serra Geral, que foram derrames vulcânicos, não houve vulcões, aqui nós não temos registros de vulcões, nós temos derrames, ou seja, eram fraturamentos na rocha onde o vulcanismo, o magma veio e derramou por cima. Sim. Esse material na serra, como houve maior número de derrames, ainda persiste. Aqui, quanto mais para baixo, menos derrame nós não temos mais, salvo alguns fragmentos do famoso basalto, que é utilizado no calçamento. Esse aqui é o arenito, que é usado com base das casas. É rocha sedimentária. Exato. O basalto, ele é uma rocha ígnea, metamórfica, que veio então do esfriamento das lavas e que cobriu. Graças a essa cobertura de basalto, que é mais resistente à ação do tempo, do sol, do vento, da chuva, nós ainda temos preservadas hoje essas dunas do período de milhões de anos atrás. Então aquela camada de cima foi desgastada, mas as dunas abaixo ficaram. Por que elas viraram rocha hoje? Isso devido à ação do tempo, devido a pressões sofridas, a reações químicas com a água. Então hoje nós tivemos essa conformação. Aqui abaixo também havia arenito, só que por algum fenômeno no período, porque a gente vai levar, cada camada sedimentar aqui pode ter milhares, milhões de anos. Então, por alguma razão aqui, o que estava abaixo era menos resistente e foi desgastado pela ação do tempo. E esse telhado, essa capinha, permaneceu até os dias de hoje, quando a gente pode... Ou seja, isso aqui é uma formação natural. Natural, geológica. Pode, claro, há muitas ações aqui, intervenções antrópicas, seja atual, como a gente vai ver aqui, contextualizar depois, aqui, mas também por ação dos primeiros habitantes do período. Embora esses dificilmente hoje, numa área como essa, nós consigamos ver, porque já sofreu muita interferência. Sim. Mais recente agora. A Toca da Onça ela foi refúgio para pessoas ao longo de toda a história, né? As pessoas vinham para cá para se refugiar. Inclusive a gente tem relatos sim de períodos de revoluções ou de outros problemas que as pessoas vinham para cá para se refugiar, né? Para se esconder de algum problema que tinha na cidade. Então ela sempre foi ocupada, até por estar muito próxima, né? Sim.
E às vezes as pessoas já vêm com grupos de crianças aqui, porque nós estamos numa área que o Conselho Municipal do Meio Ambiente propõe uma área de proteção ambiental também em função dessas características históricas. Mas então nessas atividades as crianças perguntam onde estão as pinturas rupestres, a marca dos índios. Poderiam ter existido, mas por causa dessas ações acabaram sendo, e também da ação do tempo, acabaram sendo apagadas. Agora é interessante, Eduardo, isso que tu falou, nós temos aproximadamente 13, 14 gerações desde a colonização portuguesa aqui. Sim. Mas desde o registro dos primeiros indígenas, nós temos 600 gerações. Sim. Então a história é muito maior para trás do que para frente. Claro, claro. Agora é importante nós pensarmos também aquela região, quando isso era um deserto, quando eu disse, nós estamos falando de milhões de anos atrás. Agora, como é que era essa região aqui mais recentemente, há 10 mil anos atrás? Nós vamos lembrar que há 10 mil anos atrás nós estávamos no último período glacial. Então, o período onde o planeta, boa parte deles, das regiões, ou seja, o congelamento, ele chegou muito mais próximo dos trópicos. Não havia gelo aqui, mas a temperatura é muito mais baixa, em função da água estar concentrada principalmente nas camadas polares, havia muito menos chuvas aqui. Sim. Então, essa característica, ela propiciou que tipo de conformação aqui? O mar recuou, virou gelo, então os rios corriam muito menos água aqui, chovia muito menos, nós tínhamos a vegetação, não havia... Uma coisa importante é que as mesmas espécies, animais e vegetais, tirando extinções que nós vemos hoje, tirando exóticas como eucalipto e outros, já existiam naquela época. O que ocorria é que elas migravam, a vegetação primeiro, de acordo com o clima, e a fauna acompanhando ela. Então, há 10 mil anos atrás, nós tínhamos predominantemente o que aqui? Araucária, que era mais adaptada à região fria, Sim. mas onde ainda encontrava umidade. Já mais para as encostas, aqui poderia ter também aquela época disso. Só que nas regiões planas, que hoje ocupadas pelos rios, as planícies, nós tínhamos vegetação mais rasteira, no máximo arbustiva, pela ausência de água. E a fauna também era totalmente outra, ou seja, as espécies que já existiam, hoje aqui não existiam aqui, elas estavam mais para o norte. Aqui nós tínhamos predominância na época da megafauna. Nós tínhamos aqui preguiça gigante, tatu gigante, o glifodonte, nós tínhamos dinotério, que era um tipo de um elefante primitivo, hoje não existe mais, todos fauna extinta. Nós tínhamos cavalos, nós tínhamos espécies de camelos, inclusive espécies de hipopótamos aqui. Toda essa era uma fauna que servia de caça para aqueles primeiros povos primitivos que chegaram aqui, isso há 10 mil anos atrás. Depois disso, nós tivemos, pelos primeiros 4 mil anos, de 10 mil até 6 mil anos atrás, a densidade populacional era muito baixa aqui. Em função também, porque a megafauna não era fácil caçar um animal desses, então não tinha o alimento do dia a dia pequeno, a vegetação oferecia menos alimento, só o pinhão, né? Então eles acabavam migrando atrás. Mas de 6 mil anos para cá, o clima começou a mudar, com um ápice em 4 mil anos atrás, onde o período foi muito mais chuvoso do que é hoje, a ponto do mar subir na nossa região aqui até mais de 2 metros de altura. Então toda essa região baixa de Montenegro, toda a região central, a planície, tudo era água, tudo era banhado. Inclusive podendo ter chego até as margens do morro aqui. Então toda a região do Guaíba, lá imagina o mar chegava praticamente aqui. Então a gente tem, quando alguém cava, volta e meia, registros de conchas e poços, que foi daquele período. Marítimos. Então era uma água salobra por influência do mar. E isso propiciou um incremento populacional em função do quê? Abundância de alimento, principalmente fauna aquática, moluscos, peixes, e também o desaparecimento da megafauna, que está diretamente associado à caça praticada por aqueles povos que começaram a aumentar a densidade populacional.